Max nasceu em uma família bastante pobre. Seus pais realmente não esperavam um filho e, portanto, tratavam o menino de forma muito negativa. Desde a infância, ele teve de suportar várias zombarias e ridicularizações, não apenas de seus pais, mas também de seus colegas. E tudo começou no jardim de infância, onde o menino aprendeu, pela primeira vez, sobre a crueldade infantil. Max ainda não entendia como o mundo é difícil e cruel em relação a uma criança pequena e indefesa. Ele frequentava um jardim de infância comum, mas, por causa de sua aparência, não muito atraente, não tinha amigos. Um dia, ao chegar ao jardim de infância, ele viu o olhar acusador da professora e ouviu: "Por que ele foi levado para o nosso jardim de infância? Temos crianças normais, e aqui ele traz essa. Não posso mais aceitar isso. Ele estraga toda a imagem do nosso jardim de infância. Ele é a escória da terra." A voz da professora era rude e arrogante. Ela estava falando com a babá, embora o menino estivesse olhando para ela com incompreensão. Max continuou a olhar para a mulher até que ela, de repente, desviou o olhar para ele, dizendo: "Por que está olhando para mim? Você tem vergonha até de entrar em um grupo com crianças comuns. Seria melhor se você não fosse trazido para o nosso jardim de infância." Ela se voltou para seu colega, ignorando as lágrimas nos olhos de Max. O garoto, embora não entendesse metade do que foi dito, ainda sentia que não era bem-vindo. A estranha sensação de aperto interior estava ficando cada vez mais forte. Parecia que as lágrimas estavam prestes a começar a rolar de seus olhos em jatos quentes. Mas Max fez o possível para conter o impulso. Ele olhou para a professora por alguns segundos e depois foi até o grupo. Imediatamente, as provocações das crianças começaram a vir em sua direção. Aos 6 anos de idade, elas já eram cruéis o suficiente e, portanto, não perderam a oportunidade de provocar o garoto. Ninguém do grupo gostava dele, e ele sabia muito bem que o relacionamento só pioraria com o passar dos anos. Max não queria ir à escola com essas crianças e continuar a conviver com elas depois de anos de bullying constante. "Ninguém pergunta o que você quer e o que você não quer." "Querido!" respondeu Pam com raiva ao filho. Ela olhou para o garoto com a garrafa na mão com desagrado. Claramente, não estava entusiasmada por estar falando com seu filho. Havia ódio em seus olhos e um tipo de irritação que era impossível não notar. "Você irá para a escola que eu disser para você ir, e se não gostar, pode ir para o seu papai safado, que ele vai lhe dar uma vida doce." A mulher, claramente, não queria continuar a conversa com Max. O garoto, por alguns minutos preocupado, olhou para a mãe, esperando que ela dissesse algo mais. Mas não. A mulher permaneceu em silêncio, imersa em seus próprios pensamentos, e na mente do menino vieram à tona as lembranças do dia em que sua família foi irrevogavelmente destruída. Max havia sido buscado na creche muito mais cedo do que o normal naquele dia. Sua mãe não estava muito bem disposta e o menino não entendia o que estava acontecendo. Mas ele não perguntou nada. Não disse nada, sabendo perfeitamente que isso poderia ser a causa de outro colapso por parte de sua mãe. Ele a seguiu em silêncio, mal conseguindo acompanhar a velocidade de seus passos. Em algum momento, ele tropeçou, caindo dolorosamente de joelhos, e naquele exato momento sua mãe se virou bruscamente e falou com uma voz irritada: "Você só traz problemas para si mesmo. Não está vendo onde deve colocar os pés?" Ela não ajudou o menino a se levantar, mas apenas olhou com reprovação para o modo como o filho, em meio à dor, se levantava do chão de concreto. As lágrimas escorriam pelas bochechas do menino, mas ele não emitiu o menor som, sabendo muito bem que isso poderia causar consequências desagradáveis. Ele se levantou
e estendeu a mão da mãe para ir mais longe, mas ela o afastou com força. A mulher murmurou, com os dentes cerrados: Você é tão inútil quanto seu pai. Não pode fazer nada certo nesta vida. Há uma razão para eu não querer você. E se agora descobrirmos que o vizinho me contou a verdade e que seu pai idiota está me traindo, junto com ele, eu o expulsarei de casa. Você me pegou. A mulher falou com raiva e ódio. Ela nem mesmo tentou esconder seu descontentamento, olhando para o garoto com aquela reprovação que o deixou desconfortável. Max, atônito, olhou para a mãe, sem entender o que ela queria dizer ou por que ele e o pai teriam de sair de casa. Alguns segundos se passaram enquanto Pan caminhava rapidamente em direção à casa, deixando seu filho sozinho, perplexo. Depois de algum tempo, o menino voltou a si e correu atrás da mãe. Ele não tinha ideia do que o aguardava em casa em poucos minutos. Max entrou na casa no momento em que gritos foram ouvidos na porta. O garoto ficou parado na porta, sem perceber o que estava acontecendo. Ele apenas ouviu os gritos. Que diabos você está fazendo? Você perdeu a cabeça? Gritou o pai de Max. O que o faz pensar que posso ficar sozinho em casa? Ouça suas namoradas malucas que querem arruinar a felicidade de nossa família. Eu podia ouvir, em sua voz, que o homem estava muito zangado. Obviamente, não iria se acalmar tão facilmente. Ele continuou a se indignar ao ouvir a voz descontente de Pam, que claramente não iria abandonar a situação tão facilmente. Que felicidade familiar! Do que está falando? Você e eu nem sequer somos colegas de quarto. Estamos vivendo como estranhos um para o outro. Você não me ama nem um pouco. Não me valoriza. Quantas vezes você pode me irritar? Depois disso, ouviu-se o som de vidro se quebrando. Max continuou parado, hesitando em entrar na casa. No segundo seguinte, o pai do garoto saiu correndo da casa, segurando seus pertences nas mãos. Ele parecia completamente confuso, e no instante seguinte, Pan saiu correndo da casa, jogando coisas em seu esposo. Ela estava gritando, e naquele momento, seus olhos estavam cheios de ódio e dor. Saia da minha casa. Eu não confio em você. Você está me traindo, e na frente do meu próprio filho. Leve-o com você e saia. Max olhou com medo para sua mãe. Ele não queria sair de casa e não conseguia imaginar que ela estivesse falando sério quando ameaçou expulsá-lo de casa. Até o último momento, ele tinha certeza de que sua mãe estava apenas brincando. Será que eu preciso desse garoto? Nem mesmo tenho certeza de que ele é meu. Ela o tem em algum lugar. E agora eu tenho que criá-lo e ser responsável por ele. Não tenho nada para fazer. Foi você quem o pegou. É você quem vai cuidar dele. O homem olhou para Max com ar de reprovação. Depois, murmurou alguma coisa debaixo do nariz e foi na direção oposta à da casa. Ele não olhou para trás, não disse mais nada e, em geral, nunca mais apareceu na vida do pequeno Max. Pam estava sofrendo muito com a perda do cônjuge, apesar de ter sido ela quem iniciou a situação. A partir daquele momento, a mulher começou a buscar consolo em bebidas fortes e, em parte, realmente o encontrou. Mas apenas para o pequeno Max, tais mudanças no modo de vida habitual eram extremamente traumáticas. Havia constantemente estranhos na casa, que passavam as tardes e muitas vezes as noites na companhia de Pam. Eles frequentemente tratavam mal o menino, que os olhava com olhos assustados e chorava quando ouvia barulhos estranhos vindos do quarto de seus pais. Ele perguntava muitas vezes à mãe: quando o papai voltaria? Quando eles fariam as pazes? Mas, vez após vez, Pam olhava para o filho com desprezo e respondia com uma voz arrogante: você não tem mais um pai. Ele não precisa de você. E se não gostar, pode procurar seu pai, se conseguir encontrá-lo, é claro.
A mulher gritou infeliz, olhando para o filho com um desprezo tão descontente que o deixou desconfortável. Max apertou a cabeça entre os ombros, tentando se esconder do olhar de reprovação da mãe. No entanto, era impossível fazer isso. Pam estava olhando para o filho com ressentimento, e seu olhar estava ficando mais pesado a cada minuto. Por que está me olhando desse jeito, como se estivesse me vendo pela primeira vez? Vá para o seu quarto, antes que eu o expulse da minha casa também. O garoto estremeceu e foi imediatamente para seu quarto. Ele não entendia completamente o que estava acontecendo, mas já naquele momento começou a surgir em sua alma o ódio por sua mãe, o que no futuro traria consequências ruins. Vários anos se passaram desde aquele momento. Max tornou-se mais independente e consciente. O garoto não tinha mais medo de dizer o que pensava e podia facilmente revidar e se defender. Aos 12 anos, ele não deixava que ninguém o ofendesse, sabendo como colocar um homem em seu lugar, não apenas pela força, mas também com palavras. Durante esse período, a comunicação com sua mãe quase cessou. Ele continuou a morar na casa dela porque não havia outra opção. No entanto, ele tentou não cruzar com ela de forma alguma. Assim, os dias se estendiam um após o outro, transformando-se em uma sequência de eventos idênticos. Mas isso foi só até Pam trazer Carl para casa. Ele era um homem relativamente jovem que estava cortejando a mulher de todas as formas possíveis. Ele a elogiava, preparava o café da manhã na cama e aproveitava cada minuto de seu tempo livre. A mulher estava incrivelmente feliz por ter um homem assim ao seu lado. Max, por outro lado, não estava nem um pouco satisfeito. Algo no jovem parecia estranho e suspeito para ele. Ele agia muito como se estivesse agindo naquelas situações em que Pam estava, e agia de modo muito diferente quando ela não estava por perto. Vários meses se passaram desde a chegada do novo membro da família e certa noite, quando Pam já estava tendo seu 10º sonho, Max ouviu Carl falando. Espere só mais um pouco. Precisamos desse dinheiro. Logo essa mulher concordará em me entregar sua casa para que eu possa me sentir como um homem. Houve um breve silêncio após essas palavras. Max percebeu imediatamente que o homem estava falando com alguém ao telefone. Mas com quem? De repente, a voz de Carl voltou a soar e ele disse irritado. Pare de fazer meu cérebro a cada poucos dias. Quantas vezes você pode fazer isso? Eu lhe disse que vai ficar tudo bem. Estou no controle da situação e eu mesmo sei exatamente o que fazer. Silêncio novamente. Max ouviu com todas as suas forças, tentando entender o que estava sendo dito do outro lado. No entanto, era impossível ouvir qualquer coisa. Ficou claro que o telefone não estava no viva voz. Esse garoto não vai fazer nada, ele não é ninguém aqui. Ela vai ouvir o que eu digo, ou então vou deixá-la em paz. E então ela voltará rastejando até mim de joelhos, implorando para que eu volte. Portanto, não se preocupe. Tenho certeza de que tudo se resolverá da melhor maneira possível. Além disso, ela já está disposta a fazer qualquer coisa por mim. Tudo o que tenho de fazer é pressioná-la um pouco para que ela nem pense antes de fazer qualquer coisa. Max não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Ele suspeitava que havia algo errado com Carl, é claro. Mas ele não podia nem imaginar que a situação se desenrolaria dessa forma. Durante vários minutos, ele ficou confuso, e só no momento em que ouviu Carl se despedir da pessoa que estava ligando é que ele correu para seu quarto. Sua mente estava cheia dos pensamentos mais desagradáveis, dos quais ele não conseguia se livrar. Ele pensou em contar tudo à sua mãe. Mas quando? Agora? Será que ele deveria acordá-la? E será que ela acreditaria em sua história? O amor muitas vezes o cega para os problemas reais,
fazendo-o olhar através de óculos cor-de-rosa e pensar que tudo ficará bem. Mas Pam poderia imaginar como as coisas acabariam. Esperar até o amanhecer foi terrivelmente difícil. Max teve tempo de reconsiderar, durante a noite, dezenas de pensamentos não muito agradáveis e concluir que sua mãe deveria ser urgentemente resgatada de tal relacionamento. Mas como fazer isso? Após inúmeras considerações e discussões internas, o rapaz percebeu que a melhor opção seria simplesmente contar tudo como estava. Mas essa reação de sua mãe ele não consegue nem imaginar. Como você se atreve a tentar arruinar a felicidade da minha família novamente? Gritou Pam para o próprio filho, não acreditando em tudo o que ele dizia. Max tentou transmitir todos os detalhes da conversa, o humor e as vozes de Carl. Mas quanto mais pequenos momentos da história, mais irritada Pam ficava. A mulher olhava para o filho com desagrado, claramente não querendo admitir que tudo o que ele dizia podia ser verdade. Foi você quem acabou com meu primeiro casamento e não vou deixar que você arruine minha felicidade novamente. Guarde seus jogos e seus pensamentos estranhos para você, ou eu farei com que você nunca mais more nesta casa. Não se esqueça de que é você que vive comigo, não eu com você, e você não tem o direito de me dizer o que fazer. Havia tanto veneno e ressentimento em cada palavra que Max se sentiu desconfortável. Ele olhou para sua mãe com ansiedade e incompreensão. Ele tentou com todas as suas forças conter suas emoções. Mas apesar do tormento interior e do grito da mente para ficar em silêncio, ele ainda perguntou: "Por que você acha que foi minha culpa que sua família se separou? Foi você quem não conseguiu se manter unido. Você tomou sua própria decisão e depois o jogou porta afora sem nem mesmo ouvi-lo. Você percebe que estava errado naquela situação e foi por sua causa que tudo acabou como aconteceu." Max falou com calma e confiança. Ele não ia dar desculpas nem pedir perdão. Afinal, em seus 12 anos, ele já entendia perfeitamente o que realmente aconteceu naquele momento. Ele olhou para a mãe com cuidado, percebendo que a havia deixado completamente confusa com sua resposta. Passaram-se alguns minutos e ele acrescentou: "E não precisa tentar me culpar por todos os seus problemas. Você é adulta e deve entender que todas as consequências são culpa sua. Você era o adulto. Foi você quem teve de tomar decisões que afetarão não apenas a sua vida, mas a minha também. Portanto, peço que não me culpe por algo com o qual não tenho nada a ver." Max percebeu que, a cada nova frase, o olhar da mãe ficava mais pesado e, por isso, decidiu ficar em silêncio, para não inflamar a situação. Mas tudo isso já era suficiente para deixar a mulher furiosa. "Como você se atreve a falar comigo desse jeito?" gritou Pam para seu filho. "Você se esqueceu de onde pertence? Perdeu o medo ou decidiu que não precisa mais de um teto sobre sua cabeça? Vou lembrá-lo de onde você está e com que dinheiro está vivendo." A mulher se aproximou do garoto e olhou em seus olhos com ódio. Max não desviou o olhar, como sempre fazia. Ele continuou olhando para a mãe, percebendo que estava cansado de viver como ela queria e de fazer tudo para agradá-la e ser um bom filho. O olhar do garoto era frustrado e vazio. Ele não sabia mais o que dizer ou fazer para que a mãe acreditasse em suas palavras e não arruinasse o futuro dele com sua própria ingenuidade e estupidez. Foi depois que você nasceu que seu pai e eu tivemos um relacionamento ruim. Nós não o queríamos, mas era tarde demais para fazer qualquer coisa quando percebi o que estava errado. E seu pai queria um bebê, e eu fui estúpida o suficiente para tê-lo. Achei que isso tornaria nosso relacionamento ainda mais forte, mas foi exatamente o oposto. Eu não queria ver seu pai depois que saí do hospital.
Ele não passava tempo com você, estava sempre no trabalho e não fazia ideia de como era difícil para mim. Ele não ajudava e não trazia dinheiro suficiente para que não vivêssemos na pobreza. Tenho sorte de ter conseguido esta casa com meus pais. Caso contrário, não teríamos sobrevivido àquele período. Ele estava sempre reclamando que eu estava irritada e cansada. Como eu poderia ser diferente com você? Você gritava constantemente, não me deixava dormir, não me deixava comer em paz, exigia atenção constantemente, chorava. Se eu não lhe dava atenção, você sempre fazia coisas em casa, coisas maldosas, como se fosse para me irritar. Eu o odiava de todo o meu coração e alma, mas acreditava que logo tudo ficaria mais fácil. E então o vizinho me ligou e disse que seu pai estava me traindo. Veja bem, ele estava cansado e disse a ela que só queria se divertir, que eu não era mais tão carinhosa e atraente para ele depois que você nasceu. Tudo por sua causa, você sabe. E agora, você vai me dizer como viver minha vida e o que fazer. Foi por sua causa que minha vida foi irrevogavelmente arruinada. Você é a razão de eu estar onde estou hoje. E você não ousará destruir a felicidade tão frágil que eu finalmente tenho. A mulher passou a gritar, agarrando com força o ombro do filho, como se ele estivesse tentando escapar dela, mas Max continuou a olhá-la com calma e seriedade, esperando que a série de acusações e descontentamento terminasse. Por mais alguns minutos, Pam expressou tudo o que pensava. Ela não era tímida em suas expressões e não tinha medo de criticar seu próprio filho. E Max? Ele estava tão acostumado com a grosseria e a frieza dela que não prestou atenção aos próximos ataques e ameaças. Finalmente, a mulher ficou em silêncio, fechando os olhos e como se estivesse tentando lidar com suas emoções. Durante todo esse tempo, o homem a ouviu atentamente e depois respondeu: Sabe, eu não pedi que você me desse a luz. Sinto muito por ter tornado sua vida tão insuportável, mas não havia nada que eu pudesse fazer a respeito. Não se preocupe, em alguns anos deixarei de incomodá-lo com minha presença, mas então você perceberá que eu estava certo sobre seu novo namorado, mas será tarde demais. Depois de dizer isso, Max se virou e foi para seu quarto. Ele não via sentido em continuar o diálogo. Não queria ouvir as acusações de desagrado de sua mãe. Pam não deu ouvidos ao filho. Parecia-lhe que ele estava deliberadamente inventando tudo aquilo para chamar a atenção e se tornar o único homem da casa. Mas ela não conseguia imaginar como isso terminaria. Fazia vários dias que Max não falava com a mãe. Ele não via mais sentido em provar nada a ela ou tentar abrir seus olhos para a realidade. Carl estava se aproximando cada vez mais da mulher, demonstrando atenção de todas as formas possíveis e fazendo com que ela confiasse nele o máximo possível. O rapaz viu tudo isso, mas decidiu não fazer nada, deixando a situação seguir seu curso. Mas ele não percebeu que o erro de sua mãe afetaria sua vida também. Em uma noite, quando Pam estava de bom humor, Carl decidiu começar a implementar seu plano. O homem olhou atentamente para a mulher, tentando transmitir o máximo de emoção possível com seu olhar. Naquele momento, Pam sorriu presunçosamente, dizendo: "Por que você está me olhando assim?" "Eu gostei." Ela se aproximou do homem, olhando-o atentamente. Passaram-se apenas alguns segundos até que Carl se aproximou e, com uma voz presunçosa, disse, olhando a mulher diretamente nos olhos: "Como um homem pode não gostar de você? Na verdade, estou surpreso por você não ter sido escolhida por mais ninguém. E por que você me escolheu dentre um grande número de opções? Embora, admito, eu teria me escolhido se fosse você. Sou incrivelmente atraente. É por isso que você me ama, querida." Carl se aproximou ainda mais, quase sem deixar distância entre eles. Ele olhou nos olhos da mulher e depois falou com uma voz satisfeita:
Tenho certeza de que também sou incrivelmente charmoso, não sou? Ele parou a poucos centímetros do rosto da mulher. De repente, ele se aproximou do ouvido dela, queimando sua pele com seu hálito quente, e falou em um sussurro escaldante. Eu gostaria tanto de me casar com você. Eu gostaria de poder. Você é tão linda, tão desejável para mim. Ele sussurrou elogios no ouvido da mulher, fazendo-a sorrir de forma tão ampla e sincera como nunca havia parecido. Carl insistiu várias vezes com a mulher para que ela se tornasse sua em todos os sentidos. Ele quer construir uma família com ela, quer ser seu cônjuge oficial, quer estar sempre com ela. Não importa o que aconteça. Então, o que o impede? Se quiser se casar comigo, pode fazê-lo. Estou pronta para ser sua esposa. Estou pronta para ser sua esposa agora mesmo. Vou ao cartório com você. Ela se aproximou do rapaz, olhando atentamente em seus olhos. Em seu olhar, havia tanta determinação e confiança em suas palavras que por um segundo, Carl ficou até envergonhado. Mas ele imediatamente se recompôs e com uma voz confiante disse: Sabe, não consigo me sentir como um homem completo enquanto não estiver em meu próprio território. Mas você sabe, é a clássica coisa masculina. Ele sorriu, tentando tornar suas palavras mais informais. Mas Pam ficou tensa. Sua mente se voltou para a última conversa que ela teve com o filho quando ele tentou dizer algo sobre os planos de Carl para a casa dela. Ela se afastou um pouco do homem e ele percebeu que havia algo errado. Seu comportamento se tornou mais agudo e suas palavras mais confiantes. Mas isso não significa que você tenha que fazer alguma coisa. Carl tentou neutralizar a situação. Não estou forçando você a fazer nada. É apenas a sua cabeça e você não precisa viver de acordo com ela. Eu o amarei sem um carimbo em meu passaporte. Isso apenas torna nosso relacionamento mais informal. Ele se aproximou mais, tentando diminuir a tensão e criar um ambiente mais íntimo. Depois de alguns minutos, olhando atentamente para os olhos de Pam, Carl acrescentou com uma voz lânguida: Eu queria muito fazer de você minha esposa. Seus lábios tocaram suavemente a pele da mulher e ela sentiu um formigamento agradável no local. Uma corrente parecia percorrer sua pele, deixando uma sensação simplesmente inexprimível. Pam exalou ruidosamente, tentando fazer o máximo de silêncio possível. Mas, seja por causa de seu estado de relaxamento após alguns drinks, ou por gostar tanto do homem, ela não conseguiu resistir. Envolvendo todo o seu corpo ao redor dele, ela olhou para Carl e falou com uma voz lânguida: E o que você precisa para me tornar sua? O que você quer de mim? A mulher se aproximou para olhar atentamente nos olhos de seu novo pretendente. Ela esperava uma resposta diferente da que havia ouvido de Carl. Eu só quero me sentir o dono desta casa. Como posso me sentir dona se esta casa não me pertence? Ele se aproximou mais, queimando a pele de Pam com sua respiração e forçando-a a fechar os olhos. Alguns segundos se passaram até que ele acrescentou: Você e eu ficaríamos muito bem juntos se morássemos neste apartamento como marido e mulher. Não acha que sim? Eu lhe traria presentes todos os dias e você e eu teríamos uma menina como você queria. Carl deliberadamente insistiu nos tópicos que mais interessavam a Pam. Ela sempre quis ter uma filha. O nascimento de um filho tinha sido uma surpresa desagradável. Ela sussurrou com os olhos fechados: Carl, mas podemos ser felizes sem um carimbo em nosso passaporte, não podemos? Tenho certeza de que teremos uma linda filha de qualquer maneira e que estaremos bem como pais. A mulher falou, com os olhos fechados, tentando se concentrar em suas emoções. De repente, ela sentiu o hálito escaldante do homem desaparecer. Ela abriu os olhos, olhando atentamente para Carl, que estava sentado a 1 metro de distância dela, com uma expressão perplexa.
Ele claramente não esperava tal resposta da mulher e, por isso, estava pensando freneticamente no que deveria dizer a ela. Mas Pam não estava confusa, continuando com uma voz confiante a dizer: "Por que você está tão surpreso com minhas palavras? As pessoas não podem ser felizes sem um carimbo em seus passaportes? No que me diz respeito, o Estado não precisa interferir em nosso relacionamento. Além disso, já tive uma experiência ruim no casamento e não pretendo repeti-la." Pam se aproximou de Carl, mas ele se afastou. O plano engenhoso e elaborado na cabeça do rapaz começou a se desfazer. Ele olhava perplexo para a mulher que estava claramente falando sério. O silêncio estava se arrastando e se tornando estranho. O olhar de Pam, por outro lado, estava adquirindo um tom de tensão. E naquele momento, Carl percebeu que precisava pensar em algo com urgência. De repente, ele falou: "Só estou um pouco confuso com seu pensamento. Se você quer uma família, por que não tornamos isso oficial? Achei que estávamos falando sério e que você queria passar o resto de sua vida comigo." Eu podia ouvir a decepção na voz do homem. Ele olhava para Pam confuso, tentando descobrir o que fazer em uma situação como essa. Havia todos os tipos de pensamentos em sua cabeça, e parecia que não havia uma resposta certa entre eles. Carl ergueu os olhos para a mulher e, em seguida, com uma voz incerta, disse: "Qual é o sentido do nosso relacionamento se você não pensa em continuá-lo? Para que passamos tanto tempo construindo um vínculo de confiança e intimidade?" Carl falou com seriedade. Parecia que o homem estava realmente chateado, seja por causa das bebidas quentes ou da estranha sensação de beliscão em seu interior. Para Pam, parecia que ele estava dizendo a verdade, que ele realmente não entendia o que estava acontecendo, e por um momento, a mulher até sentiu uma pontada de culpa por não ter confiado em seu jovem desde o início, por ter duvidado de suas palavras, porque seu filho estava tentando provar o contrário. Ela olhou para Carl com atenção, tentando entender seus sentimentos. Depois de alguns minutos, ela disse: "Bem, isso é realmente tão importante para você? Você nunca me disse que queria formar uma família? Esta é a primeira vez que temos essa conversa. Por que está exagerando?" A mulher se aproximou e olhou nos olhos do homem. Ela não entendia por que esse assunto era tão agudo e repentino no relacionamento deles. "É muito importante, você sabe? Muito importante. Veja, eu fui criado de tal forma que deveria construir uma família se realmente amasse minha amada. E eu amo você e gostaria de legitimar nosso relacionamento em breve. Mas..." Carl ficou em silêncio, como se estivesse pensando no que dizer em seguida, e então acrescentou: "Mas também me ensinaram que um homem deve ser o dono da casa. Ele deve resolver todos os problemas e sustentar sua mulher. Não tenho problemas com o último, mas com o primeiro. Não consigo me sentir um homem quando, na verdade, naquela casa, ninguém e eu não temos direitos. Como você se imagina?" Ele olhou para a mulher com cuidado, tentando parecer o mais triste e confiante possível. Mais uma vez, houve silêncio, mas dessa vez ele durou apenas alguns segundos. Pam respondeu: "Mas eu não estou entendendo você. Mas se isso é tão importante para você, tudo bem, eu o colocarei em minha casa. Só vai demorar um pouco." Mas a mulher sorriu, olhando atentamente para seu escolhido. "Você pode me pedir em casamento agora, não pode? Começaremos a planejar o casamento e depois eu o levarei para lá. E já legalizaremos nosso relacionamento, exatamente como você queria." Pam se aproximou mais, percebendo o leve brilho nos olhos do homem, mas ele tentou não demonstrar sua preocupação. Sorrindo, o homem assentiu. Pam relaxou imediatamente, pois percebeu que as palavras do filho não eram verdadeiras. Ninguém havia tentado tirar a casa dela,
ninguém havia reclamado sua propriedade. E o que de ruim poderia acontecer pelo fato de ela registrar alguém em sua casa? Isso não dá a Carl nenhum direito ou oportunidade. Mas se ao menos ela soubesse como a história terminaria e como se desenvolveria nos próximos meses. Max nunca mais falou com sua mãe depois do escândalo. Ele não conseguia perdoar a desconfiança e o julgamento constante dela, e por isso tomou o caminho de menor resistência e cortou completamente toda a comunicação. Ele tentou não cruzar com ela de forma alguma, nem mesmo em sua própria casa. Ele saía mais cedo e voltava mais tarde. Ele ignorou completamente a presença de Carl na casa, fingindo que o homem não estava lá. O garoto ficou extremamente intrigado no momento em que soube dos planos de sua mãe. Por acaso, ele ouviu a conversa dela com a amiga, o que o deixou atordoado de choque. Será que sua mãe realmente concordaria em se casar com Carl? Será que ela não acredita mais que seu ex-cônjuge pode voltar e que a família deles estará completa novamente? Será que ela não vê o jogo brilhante dele e não percebe que tudo não terminará da melhor maneira? Apesar de toda a empolgação, indignação e ressentimento, Max não falava com sua mãe sobre nada. Ele sabia muito bem que, mais uma vez, as coisas se resumiriam a acusações e palavras em voz alta. E ele não queria isso. Que tudo ficasse como estava. Assim foi por quase 2 anos. Não houve nenhuma proposta, e o cara começou a achar que tudo aquilo não passava de palavras ao vento. Que Carl apenas tentou dar um golpe no momento em que percebeu que não conseguiria. Decidiu não fazer nada para manter o teto sobre sua cabeça. Mas não era tão simples assim. Durante todos esses anos, Carl apenas pensou em um novo plano, ainda sem ousar realizá-lo. Em algum momento, ele chegou a deixar Pam por algumas semanas sozinha, mas depois voltou por motivos desconhecidos por Max. A vida do rapaz começou a melhorar gradualmente. Ele começou a trabalhar meio período e então teve seu primeiro dinheiro próprio. Apesar do desejo insuportável de gastá-lo, ele começou a economizar para se mudar para a cidade no futuro. Não era fácil conciliar trabalho e estudo, e por isso Max começou a faltar à escola com cada vez mais frequência, dando preferência aos ganhos. Os professores não podiam ignorar esse fato. Um dia, o rapaz foi chamado ao diretor, e naquele momento percebeu que não seria possível se afastar tão facilmente. Com o coração pesado, ele entrou no escritório. Max, está tudo bem com sua família? Ultimamente, os estudos têm piorado muito, embora isso seja completamente diferente de você. Você sempre foi um cara confiante e determinado. O que há de errado com você agora? Perguntou a diretora, olhando para o garoto com atenção. Ela apontou para uma cadeira vaga e Max se sentou nela. Respirando fundo, ele decidiu dizer tudo o que estava acontecendo em sua alma. Há muito tempo ele queria falar sobre isso, e há muito tempo queria compartilhar todos os seus problemas com alguém. E como o destino havia lhe dado essa oportunidade, ele não deveria perdê-la. O monólogo foi longo. O cara não perdeu um único momento que, de alguma forma, apareceu para ele. Ele falou sobre a conversa de Carl ao telefone e todas as dúvidas que o atormentaram nos últimos 2 anos. Compartilhou seus pensamentos sobre tudo isso. Quando não havia mais palavras na cabeça de Max, ele ficou em silêncio, olhando atentamente para a diretora. A mulher claramente não esperava ouvir tantas revelações e, por isso, ficou sentada, confusa. Após algumas dezenas de segundos de silêncio, ela falou: "Posso ajudá-la a resolver o problema. Quer que eu converse com sua mãe sobre o que está acontecendo? Tenho certeza de que ela me ouvirá. Ou talvez você precise de ajuda financeira. Você sabe que faltar à escola para trabalhar não é a melhor solução.
Você precisa ter pelo menos o ensino médio. Caso contrário, poderá ter problemas muito mais sérios do que falar comigo. Ela olhou para Max, que não parecia nem um pouco surpreso com suas palavras. O rapaz olhou para a mulher com cuidado e então falou calmamente. Sim, eu entendo as consequências, mas se eu não trabalhar, não poderei guardar dinheiro. E como consequência, não poderei deixar a casa dos meus pais tão facilmente no futuro. Eu não planejava ficar lá depois de adulto. Ele ficou em silêncio, olhando atentamente para a diretora da escola. Ele teve uma ideia brilhante em sua cabeça, que decidiu implementar imediatamente. Com um olhar mais sério, ele perguntou: Você realmente quer me ajudar? Ou só está me dizendo isso porque quer parecer uma boa pessoa aos meus olhos? Eu realmente quero ajudá-lo, Max. Entendo perfeitamente que você está em uma situação difícil e posso conversar com sua mãe sobre isso. Não, você não precisa falar com ela. Não preciso desse tipo de ajuda. Não preciso desse tipo de ajuda. Obrigado. Max falou bruscamente, interrompendo a mulher. Se você realmente quer me ajudar, certifique-se de que eu não seja expulso da escola. Não sei como fazer isso, mas tenho certeza de que você pode influenciar minhas notas. Não estou pedindo um B ou um A. Só preciso obter meu diploma do ensino médio. Faltam apenas 2 anos para isso. Já estou na 10ª série. Então, ele olhou para a diretora com atenção, tentando entender suas emoções. Nos primeiros segundos, o olhar da mulher era pesado e completamente incompreensível. Max já estava começando a duvidar que ela ajudaria de repente. A mulher suspirou pesadamente e, sem hesitação em sua voz, falou: Tudo bem, eu o ajudarei, mas somente com a condição de que você dedique pelo menos algum tempo aos seus estudos. Você não pode deixar de vir, e você não pode deixar de estudar ou fazer nada. O programa de estudos tem de ser cumprido de qualquer maneira, quer você goste ou não. Só então poderei negociar com os professores para que o tratem com um pouco mais de lealdade. Ela olhou atentamente para o garoto, que literalmente brilhou com suas palavras. Ele se levantou de seu assento e começou a agradecer fervorosamente a mulher. A diretora sorriu de volta, percebendo o quanto ela havia facilitado a vida do rapaz, que já estava em uma situação ruim. Max, por favor, não faça nenhuma besteira. Se tiver algum problema, basta vir até mim. Não precisa tentar resolver tudo sozinho. Você não tem idade suficiente. Portanto, não acho que deva assumir uma responsabilidade tão grande. Está bem. O garoto assentiu, agradeceu à mulher mais uma vez e saiu do escritório. Daquele momento em diante, a vida do garoto mudou. Ele passou a ser tratado muito melhor na escola e não era mais criticado por pequenas coisas. É claro que ele também cumpriu sua parte das obrigações e estudou todo o material o máximo possível, e depois foi para os exames. Parecia que a vida começava a melhorar, tudo se tornava calmo, comedido, mas de repente a vida lhe apresentava novos testes, ainda piores do que os anteriores. Certa noite, ao voltar para casa, Max encontrou um quadro muito incomum. Na sala de estar, havia um grande número de convidados que parabenizavam sua mãe por alguma coisa. Depois de alguns segundos, Max ficou completamente confuso. Ele decidiu se aproximar de uma mulher conhecida e perguntar o que estava acontecendo, mas a resposta simplesmente o chocou além da conta. Então, sua mãe foi pedida em casamento. Em algumas semanas, eles se casarão e se tornarão uma família completa. A mulher sorriu, claramente encantada com a notícia. Para ser sincero, eu não acreditava que esse garoto fosse se mexer. Mas ele me surpreendeu. Fico feliz que sua mãe tenha conseguido encontrar alguém. Ela continuou a dizer algo animado, mas Max não conseguiu ouvi-la. Ele estava olhando atentamente para sua mãe,
que realmente parecia feliz. Sério? É assim que vai ser. Carl seria realmente seu novo pai? A família deles realmente teria mais uma pessoa agora? O casamento realmente aconteceria? Ou isso era apenas mais um truque para ganhar a confiança de sua mãe? Havia tantas perguntas na cabeça do rapaz, mas quase não havia respostas. A situação parecia irreal. Em 2 anos e meio, não houve nenhuma mudança no relacionamento. Carl nem sequer havia se mudado para a casa deles, apesar das inúmeras ofertas de Pan. E agora? Agora, ele havia decidido pedi-la em casamento e formar uma família completa. Algo naquilo tudo parecia ilógico e errado, mas Max não conseguia descobrir o que era. Alguns dias haviam se passado desde a proposta. Agora Carl morava na casa deles e, por isso, Max o encontrava com frequência. O homem começou a apoiar ativamente Pam em seu hobby não muito saudável de experimentar bebidas quentes. Por isso, o rapaz o via cada vez mais frequentemente em condições não muito boas. Em uma noite, ao entrar na cozinha, ele se deparou com Carl novamente. O homem estava completamente embriagado. Ele olhou para o rapaz e estava tão vago e sombrio que Max se sentiu desconfortável. Ele ficou olhando para o novo membro da família por alguns segundos. Depois murmurou: "Você está indo bem. Parece que não presta. É como se você estivesse descarregando carroças o dia todo em vez de viver a vida como quiser." Após o pedido de casamento, Carl pediu demissão de seu emprego anterior, explicando que queria passar mais tempo com sua noiva. Daquele momento em diante, ele não trabalhou mais, o que não se pode dizer do rapaz que acabara de voltar de mais um turno no campo. Ele olhou para Carl com desagrado, mas não pareceu notar sua presença. Talvez isso fosse ainda melhor, porque Max não estava pronto para falar com ele de igual para igual. O cara caminhou em completo silêncio até a geladeira para pegar algo para o jantar, quando de repente ouviu a voz não muito alta de Carl. "Você não faz ideia, garoto, do que realmente está acontecendo na minha vida e na minha cabeça. Você nasceu em uma família abastada e nunca lhe foi negado nada. Em vez disso, tive que fazer meu próprio caminho na vida. Sim, não o faço da maneira mais honesta, mas este mundo não é tão fácil quanto você imagina. Para conseguir qualquer coisa, você precisa continuar se mantendo, para não ser pego em todos os seus negócios duvidosos. Ao mesmo tempo, precisa sempre se manter no controle, para continuar charmoso e atraente para todas essas mulheres. Você não pode imaginar como é difícil controlar isso." Carl suspirou pesadamente, fechando os olhos. Max ficou em silêncio, sem entender de onde vinha uma revelação tão dura em suas palavras. Mas, ao ver algumas garrafas, ele percebeu que havia realmente soltado a língua do homem. Mas será que ele deveria continuar essa conversa? Será que ele deveria tentar descobrir alguma coisa? Afinal de contas, sua mãe o acusaria de mentir novamente, mesmo que ele lhe dissesse algo. Será que ele deveria desperdiçar seu tempo e energia com isso? Depois de pensar na situação por alguns segundos, Max deu boa noite a Carl e saiu da cozinha. Ele não via sentido em ficar ouvindo o descontentamento e os problemas de seu noivo com sua mãe. Afinal de contas, se ele tivesse ficado naquela noite, sua vida poderia ter sido muito diferente. Ele não teria se culpado no futuro por não ter feito nada, por não ter ouvido Carl no momento da revelação e por não ter tentado fazer nada para impedi-lo. Mas o que está feito, está feito. E no futuro, resta apenas ser responsável pelas decisões tomadas e passar pelas provações com a cabeça orgulhosamente erguida. O casamento de Carl e Pam ainda aconteceu, apesar do fato de Max ter certeza do contrário. Os recém-casados saíram em lua de mel imediatamente após a cerimônia.
O rapaz ficou em casa sozinho. Ninguém o chamou para ir junto. Mas mesmo que o tivessem chamado, ele teria recusado a oferta. Ele não queria passar tempo com a mãe, e a oportunidade de ficar sozinho parecia um presente para ele. Se ele soubesse que agora nunca conseguiria se comunicar com a mãe, nunca conseguiria ter uma conversa franca com ela, nunca conseguiria pedir perdão, perdoá-la por tudo o que havia acontecido antes. Ele não tinha ideia de como tudo realmente terminaria e no que uma viagem de férias aparentemente inocente levaria. Max estava em casa quando ouviu o som da porta se abrindo. Ele olhou a hora e o número em seu telefone. Era muito cedo para voltar de uma viagem de casamento. Sua mãe havia planejado voltar em pelo menos 2 semanas e já haviam se passado apenas 9 dias. Prendendo a respiração, ele saiu da cama, sem perceber quem poderia ter vindo à sua casa a essa hora. De repente, lembrou-se de que havia deixado a porta da frente destrancada, de modo que qualquer pessoa poderia ter entrado. Ele se sentiu desconfortável ao pensar que um completo estranho poderia ter entrado. Poderia ser um ladrão que decidiu aproveitar a saída dos proprietários sem saber que outra pessoa morava aqui? Ou talvez alguns dos associados de Carl tenham decidido limpar o local enquanto ele estava fora. Assim, ninguém poderia pensar nada sobre ele. Os pensamentos em minha cabeça não eram agradáveis. E, em um determinado momento, até passou pela minha cabeça que eu não queria ir. Mas o medo e o interesse fizeram com que o garoto saísse de seu quarto. Ele caminhou lentamente em direção à entrada, sem perceber quem estava prestes a encontrar. Ao dar uma olhada cautelosa na esquina, Max congelou em perplexidade. Carl estava parado na soleira da porta. Ele parecia confuso e perdido. Por alguns segundos, o garoto tentou entender o que estava errado. De repente, ele percebeu que sua mãe não estava com o novo cônjuge. Ele havia voltado sozinho e agora estava olhando em volta, tentando ver se havia alguém em casa. Max observou seu comportamento por alguns segundos. Então, ele decidiu virar a esquina. Carl se mexeu quando viu o garoto e olhou para ele com atenção. Uma inquietação começou a surgir em seu interior, o que claramente não era um bom presságio. Max olhou para o homem com cuidado e perguntou-lhe com incerteza: "Por que você voltou sozinho? Não era para voltar junto com minha mãe? Você ainda tem alguns dias de férias remuneradas, ou ela já encontrou alguém melhor do que ela no resort?" Max sorriu ironicamente. Mesmo em uma situação como essa, ele não podia se recusar a não zombar do escolhido de sua mãe. Mas Carl não reagiu a essas palavras. Ele continuou a olhar em volta confuso, apenas ocasionalmente voltando seu olhar para o garoto. Algo em seu comportamento parecia estranho e suspeito. Depois de alguns segundos, Max acrescentou em uma voz preocupada: "O que aconteceu? Por que você voltou para casa sozinho? Onde está sua mãe?" O rapaz olhou para Carl por alguns segundos, depois pegou o celular e discou o número da mãe. Depois de alguns bips, a voz da secretária eletrônica foi ouvida, informando que o assinante estava fora da cobertura da rede. Por alguns segundos, Max olhou para o telefone com incompreensão. Depois, lançou um olhar bestial para Carl. O cara agarrou o homem pela camiseta, puxando-o para si com força, e depois falou com uma voz irritada: "Que diabos está acontecendo? Onde está minha mãe e por que você chegou em casa antes dela? Quando ela vai voltar? Se eu descobrir que você fez alguma coisa com ela? Você não pode viver. Estou lhe dando um bom aviso. Está me ouvindo?" Max gritou, incapaz de conter suas emoções. Ele não iria se conter em uma situação como essa. A irritação e o ressentimento só aumentaram. Carl, por outro lado, continuou em silêncio, olhando para o cara com um olhar vazio e distante.
Max sentiu que sua paciência estava chegando ao fim. Ele sacudiu Carl bruscamente, forçando-o a olhar para si mesmo, e então, com os dentes cerrados, disse: "Se você não me contar o que diabos está acontecendo, eu vou descobrir por mim mesmo, e então você estará em apuros." Havia tanta raiva e veneno em cada palavra que Carl estremeceu. Ele desviou o olhar para o garoto e depois balançou a cabeça lentamente de um lado para o outro. Ele cobriu os olhos, como se estivesse tentando lidar com suas emoções, e não disse nada. Apenas nos braços de Max, como se estivesse completamente sem forças. Durante os primeiros segundos, o rapaz o segurou com total perplexidade, mas depois abriu as mãos e falou irritado: "O que significa tudo isso? O que você quer dizer com não? O que você quer dizer com isso?" Carl, involuntariamente, levantou o joelho, como se estivesse tentando se defender dos ataques de Max. Mas o cara não ia recuar tão facilmente. Ele se agachou. "Se não me disser agora onde está sua mãe e o que aconteceu com ela, você nunca mais vai falar. Está me ouvindo?" Havia um tom de aço na voz do cara, e isso deixou Carl muito assustado. Ele abriu os olhos, tentando se concentrar. Então, em uma voz deprimida, quase inaudível, ele disse apenas 3 palavras. Ela se foi. Em seguida, fechou os olhos novamente, puxando os joelhos ainda mais para cima e tentando acalmar a tempestade que se enfurecia dentro dele. Uma lágrima escorreu pela bochecha do homem, deixando Max saber que ele estava falando sério. Confusão, dor, incompreensão, tudo se misturou em um sentimento estranho e inexprimível que era simplesmente impossível de ignorar. O medo aumentava cada vez mais, fazendo seu coração bater mais rápido e suas pernas tremerem. Max se ajoelhou, olhando para o chão, e pensou por alguns minutos sobre o que tinha ouvido. Parecia algum tipo de piada maligna que não podia ser verdade. Fazia apenas alguns dias que ele havia conversado com ela, visto seu sorriso. Ele só tinha visto fotos recém-publicadas nas mídias sociais dela anteontem. "Como você pode fazer isso? Está brincando comigo?" disse o cara com irritação, levantando-se bruscamente e pairando sobre Carl. "O que você fez com a minha mãe? Tem alguma ideia do que eu poderia fazer com você? Olhe para mim quando eu estiver falando com você." O cara virou Carl abruptamente para cima, afastando suas mãos do rosto. Havia tanto medo e terror nos olhos do homem que era simplesmente impossível não notar. Max, no entanto, não se importava com a condição do homem. "O que você fez? Eu sabia que não poderia deixá-la com você. Eu disse a ela que você era um idiota. Ela não quis me ouvir. E agora? O que você fez com ela? Quantas vezes tenho que lhe fazer essa pergunta?" O pé de Max bateu com força em Carl e ele tentou se esquivar de outro golpe. Mas o cara reagiu imediatamente, forçando o homem a ficar na mesma posição. Ele pressionou o pé com mais força. Carl murmurou de dor, abandonando todas as tentativas de ficar em uma posição mais defensiva. Max se abaixou lentamente sobre ele e, olhando diretamente nos olhos do agressor de sua mãe, disse irritado: "Assim que eu descobrir o que você fez, e eu vou descobrir, sua vida será um inferno. Prometo que você nunca mais conseguirá dormir bem ou aproveitar os diferentes momentos de sua vida. Estarei presente em todos os dias de sua vida. Não o deixarei em paz em nenhuma circunstância. Você se arrependerá do que fez pelo resto da vida e não lhe darei a menor oportunidade de viver em paz. Está me ouvindo?" Carl olhou com medo para Max, que parecia um predador pronto para destruir sua presa. O cara, por outro lado, olhou para o homem cuidadosamente por alguns minutos para descobrir o que fazer com ele. Ele não pensou em nada melhor do que descarregar toda a sua dor e ressentimento no homem. Começou a golpear um por um, sem prestar atenção aos gritos, soluços ou pedidos de ajuda.
Ele não viu nenhum homem diante de si que merecesse piedade. Ele viu apenas alguém que havia arruinado sua vida de forma completa e irrevogável. Ele viu alguém que odiava mais do que qualquer outra coisa no mundo. Alguém que não deveria estar aqui, mas que deveria estar no lugar de sua mãe. Embora Max não soubesse exatamente o que havia acontecido, ele tinha certeza de que Carl tinha tudo a ver com isso. Ele não ia esperar pela justiça. Ele não queria esperar até que o julgamento terminasse e o próprio juiz tivesse feito um julgamento de uma forma ou de outra. Ele não conseguia controlar suas emoções e não queria nem mesmo tentar se acalmar de outra forma. Ele não sabia quanto tempo havia se passado quando a polícia chegou. Aparentemente, um dos vizinhos preocupados decidiu chamar os policiais depois de ouvir os gritos e os sons óbvios de espancamento. Os homens uniformizados estavam se aproximando rapidamente de Max, que estava pairando sobre Carl. O homem não parecia estar em sua melhor forma. Em um determinado momento, parecia até que o homem não estava se movendo. Mas ele não estava. Imediatamente depois que Max foi arrastado para longe do homem, Carl prontamente se levantou, afastando-se do local onde estava deitado a alguns metros de distância. Ele parecia assustado e confuso. O olhar do homem estava vazio e direcionado para algum lugar além de Max, que o olhava com desdém. O garoto não ia aceitar a situação tão facilmente, então começou a gritar, tentando continuar o que havia começado. Solte-o agora. Ele. É culpa dele que minha mãe tenha ido embora. Não vou simplesmente deixá-lo assim, dando-lhe uma vida feliz e despreocupada. Ele precisa pagar pelo que fez. Solte-o! Max gritou e tentou se libertar do aperto de mão do policial, mas foi impossível. Os policiais se entreolharam, mudando o olhar para Carl. Para eles, parecia que o homem estava completamente fora de si, seja por estar tão deprimido pela dor ou sob a influência de alguma droga estranha. Depois de alguns segundos de reflexão, continuaram a segurar Max, que continuava tentando se soltar. Um dos policiais se voltou para seu parceiro perturbado. O negócio é o seguinte. Vou levar este aqui comigo agora. Ele apontou para Max, que ficou um pouco mais calmo em seus braços, como se eles estivessem se acalmando pouco a pouco. E você fica com o outro. Peça reforços. Não podemos levá-los no mesmo carro. Vejo você na unidade. Max sentiu suas mãos se fecharem com mais força atrás das costas, e no segundo seguinte, estavam algemadas. Ele se virou para o policial, com perplexidade, mas não disse nada, percebendo que, depois do que tinha visto, era improvável que acreditassem nele. Ele caminhou obedientemente até o carro e se virou uma última vez para Carl, que estava olhando em sua direção. Em seguida, a porta do carro da polícia se fechou abruptamente na frente de seu rosto. Max estava na solitária. Eles não se atreveram a colocá-lo com mais ninguém. Afinal, eles estavam preocupados com o fato de que o problema poderia ser o cara que acabara de se revelar inadequado. Ele tinha visto Carl sendo conduzido e todos os pedidos para colocá-los juntos foram recusados. Talvez fosse realmente melhor assim. Afinal de contas, Max estava completamente inseguro sobre suas próprias ações e poderes. Parecia-lhe que ele poderia facilmente fazer algo terrível e não se arrependeria nem um pouco. Assim, o rapaz passou a noite toda atrás das grades, sem conseguir dormir. Ele tinha os pensamentos mais desagradáveis em sua cabeça, mas em algum lugar no fundo de sua alma havia a esperança de que tudo não passasse de uma brincadeira boba, que não tinha nada a ver com a realidade, que Carl estivesse realmente tramando algo. Ele havia inventado todas as besteiras que lhe contara quando chegou em casa. Que sua mãe tinha acabado de encontrar outro pretendente e o homem não conseguia lidar com isso e decidiu arruinar a vida do filho.
Do lado de fora da janela, amanheceu. Max se levantou sem forças de seu beliche, sentindo todo o seu corpo se quebrar incrivelmente de cansaço. Ele ainda não conseguia dormir, sem saber o que havia acontecido com sua mãe. Incapaz de suportar o confinamento do desconhecido por mais tempo, ele começou a gritar, exigindo que chamassem o policial e lhe dissessem algo. Depois de alguns minutos de gritaria, no momento em que parecia que ninguém iria aparecer, um homem imponente e de idade avançada se aproximou da cela. Por alguns segundos, ele olhou para o prisioneiro com total distanciamento e depois disse calmamente: "Que tipo de circo você está fazendo aqui?" Disseram-lhe para esperar até o fim do julgamento. Portanto, você vai sentar e esperar. Ninguém vai lhe dizer nada só porque você quer. Não temos nenhuma informação confiável, exceto que o marido de sua mãe está sob a influência de alguma droga estranha. Ele virá em breve e nós o interrogaremos. Até lá, peço que se comporte de acordo com as regras. Caso contrário, nós o colocaremos em confinamento solitário, não na delegacia, mas na prisão, onde poderá gritar o quanto quiser. Espero que nos entendamos. O homem estava prestes a sair, quando de repente, atrás dele, veio a voz animada de um menino. "E quanto à minha mãe? Você descobriu o que aquele canalha fez com ela? Ela não entrou em contato? E ele mesmo disse que ela se foi." Max involuntariamente começou a gritar, mas imediatamente parou de falar. Ao ver a expressão de desagrado do homem, o funcionário se aproximou dele, suspirando pesadamente, e depois falou, sem um pingo de irritação: "Filho, eu entendo perfeitamente suas emoções. Eu também perdi minha mãe muito cedo, mas no momento, a culpa do homem detido não foi comprovada. Não podemos fazer nenhum julgamento até que a investigação seja concluída. Isso pode levar muito tempo. Se provarmos sua culpa, ele irá para a cadeia. E se não provarmos?" O homem abriu as mãos, sinalizando que seria completamente impotente em tal situação. Houve alguns segundos de silêncio tenso, quando Max disse, com os dentes cerrados: "Se for comprovado que ele está envolvido em tudo isso, eu mesmo lidarei com ele. Ele não vai esperar pela justiça real. Eu mesmo a farei." O homem ouviu perfeitamente as palavras do garoto, mas não lhe respondeu. Apenas suspirou pesadamente e voltou para seu escritório, não querendo continuar um diálogo tão difícil. Para Max, parecia que o tempo estava se arrastando sem parar. De vez em quando, ele ouvia os sons estranhos que vinham das profundezas do edifício, mas não conseguia entender o que estava acontecendo lá. Em algum momento, seu corpo simplesmente desistiu e ele caiu em um sono agitado. Ele ficava dando voltas e voltas e não conseguia parar de pensar em algo ruim. Várias horas se passaram assim, quando de repente, a mão de alguém o tocou. Max acordou bruscamente e, subindo no beliche, encarou imediatamente o homem que havia chegado de manhã aos seus gritos. Ele parecia completamente deprimido, olhando para o chão. Não ergueu os olhos para o garoto, embora pudesse ver alguém olhando ansiosamente em sua direção. Depois de alguns segundos de silêncio tenso, Max foi o primeiro a falar. "Bem, você descobriu? Você não veio à minha cela apenas para me fazer companhia. Ele lhe disse onde minha mãe está e por que ela não tem entrado em contato. O que aconteceu?" Max observou o homem suspirar pesadamente enquanto fechava os olhos. E então, seu coração disparou. Ele percebeu que nada de bom seria dito a ele e, portanto, precisava começar a se preparar para o pior agora mesmo. "O que aconteceu? Pare de falar. Isso é bullying. Diga-me o que aconteceu." Max começou a gritar. Ele estava em seu ponto de ruptura e não conseguia manter a calma, nem mesmo ao falar com um policial. "Sinto muito, garoto." O homem falou, levantando o olhar para Max. Sua mãe realmente se foi.
O homem detido disse que eles estavam descansando em uma praia quando foram abordados por moradores locais. Eles se ofereceram para se divertir e comprar alguns coquetéis estranhos. Segundo ele, recusou imediatamente essa ideia, mas sua esposa insistiu. Ele pagou pelos coquetéis e depois continuaram a admirar a vista. O coquetel lhe pareceu estranho e ele se recusou a tomá-lo. Mas sua mãe disse que gostou do sabor e que o terminaria, já que o marido não queria que ela o fizesse. Ela pegou o segundo coquetel, tomou alguns goles e depois voltou ao seu drink. Em algum momento, o detento sentiu que algo estava errado. A imagem diante de seus olhos ficou menos nítida. Havia uma estranha sensação de que o fim estava se aproximando. Ele imediatamente se levantou, mas uma súbita fraqueza o fez afundar no chão. Por alguns segundos, tudo flutuou diante de seus olhos, e então ele viu sua esposa caindo à sua frente em uma pose não natural. Ela sussurrou algo sobre não conseguir respirar, e então a escuridão. O homem ficou em silêncio, como se não conseguisse controlar suas emoções. Ele ficou sentado com os olhos fechados por alguns segundos, esperando que o garoto dissesse alguma coisa. Mas Max permaneceu em silêncio. O detento afirma que não se lembra de mais nada. Apenas vozes que apareceram após o momento em que o mundo inteiro ficou escuro. Elas diziam algo sobre não tolerar recém-chegados em seus territórios e que esse seria o caso de qualquer um que chegasse lá. Quando o detento acordou, ele estava deitado sozinho. Não havia ninguém por perto, inclusive sua esposa. Não sabemos até que ponto isso é verdade, mas esses casos já foram registrados antes. Nunca conseguimos encontrar ninguém desaparecido. Sinto muito. O homem se virou para Max, que tinha lágrimas quentes escorrendo pelo rosto. Ele olhou para o policial com incredulidade, sem entender como isso poderia ter acontecido. Depois de alguns segundos, quando não havia mais nenhuma emoção dentro do homem, além de dor e ódio, ele se levantou, correndo em direção à saída da cela. A porta estava aberta e, portanto, não havia nada que o impedisse de sair dela. Max correu imediatamente na direção onde Carl deveria estar sentado, ignorando completamente os gritos atrás dele. Ele só queria se vingar. Queria se vingar de sua mãe. Ele queria dizer a Carl o que pensava dele, e não se importava nem um pouco com as consequências. Max não teve dificuldade em encontrar Carl na outra cela de confinamento solitário. Seu olhar estava completamente perdido. Parecia que o homem havia perdido a cabeça nos 2 dias em que esteve nesse lugar. Eu o avisei que se algo acontecesse, você estaria em apuros. Acha que eu estava brincando com você? Max correu em direção às grades, mas Carl, que estava atrás delas, nem se mexeu com o movimento repentino e o som alto. Naquele momento, um colega de trabalho se aproximou e começou a afastar o cara e a tentar acalmá-lo. Mas Max não ia deixar as coisas assim. Mas Max não ia deixar as coisas como estavam. Ele se debateu para frente, tentando se libertar do aperto, percebendo que não teria outra chance. Me deixe ir. Era culpa dele que ela tivesse ido embora. Por que diabos ele continuaria a viver sua vida em paz depois do que havia feito? Max tentou se libertar, mas naquele momento mais 2 policiais entraram correndo na sala. Eles facilmente detiveram o homem, forçando-o a se sentar em uma cadeira que estava a alguns metros de distância das grades. O policial, que estava sentado com Max, antes se agachou ao lado dele, olhando-o nos olhos. Garoto, ouça-me com atenção. Não é a melhor opção tentar se vingar por conta própria. Você tem que entender que isso não é uma opção. Você só está colocando seu futuro em espera. Nós vamos resolver isso, e você terá de ficar de fora. Eu vou ficar. O homem olhava atentamente para o garoto, sem dar a ele a chance de desviar o olhar para Carl atrás das grades. Você tem que pensar
no que tem para viver e viver. E se arruinar sua reputação agora, será extremamente difícil recuperá-la. Além disso, você terá um registro criminal em sua ficha para sempre, e nenhum lugar normal o contratará para estudar ou trabalhar. Prometo que vou investigar isso pessoalmente, mas você tem que me prometer que não vai se meter nessa confusão. Está bem. O homem continuou a olhar para Max até que ele assentiu com confiança. Naquele momento, ele o soltou, levantou-se e deu um passo para trás, voltando-se para o prisioneiro, que agora era o réu. Ele murmurou: "Observe isso com cuidado. Não deixe que ele faça nada a si mesmo até que saibamos o que está acontecendo. E eu lhe perguntarei pessoalmente. Se algo acontecer a ele, e a ele." O homem se voltou novamente para Max, que estava olhando emocionalmente para o chão, sentado em uma cadeira. Ele suspirou pesadamente e falou: "Algo tem que ser resolvido com ele também. Você não pode simplesmente deixá-lo em sua ala. Além disso, ele é menor de idade. Pode haver algumas consequências desagradáveis para o nosso departamento por tê-lo detido. Devemos deixá-lo ir." O homem assentiu com os próprios pensamentos e estava prestes a sair quando ouviu a voz confusa de outro policial. "Mas se ele for menor de idade, não podemos simplesmente deixá-lo ir embora. Ele não tem ninguém em casa e temos que entregá-lo às autoridades de bem-estar infantil." A voz parecia confusa. De repente, todos os olhares se voltaram para Max, que não se importava nem um pouco com o que aconteceria com ele em seguida. Ele não via sentido em continuar com todas essas negociações sem sentido. Elas eram desagradáveis para ele. "Então, ligue para lá, mas o garoto não deve estar aqui esta noite. Depois me diga o que aconteceu, onde eu devo procurá-lo no futuro, cumpra-o." Depois dessas palavras, o homem saiu do escritório, deixando Max para os outros policiais. Eles chamaram as autoridades de tutela e custódia. Após uma breve audiência, foi decidido levar o rapaz temporariamente para os locais de residência de menores sem pais e responsáveis. Max não resistiu, apenas fez o que lhe foi ordenado. Parecia que não havia mais nada no mundo que pudesse agradá-lo ou que se tornasse para ele um novo sentido de vida. Mas ele não conseguia nem imaginar como seria sua vida no futuro e como ele se tornaria uma pessoa diferente em apenas alguns anos. Max foi deixado no abrigo até que as circunstâncias fossem esclarecidas. Ele passou alguns dias lá. Nada foi dito ou explicado a ele. Esses poucos dias pareceram um inferno para o garoto. Ele não queria dormir, comer ou fazer nada. Seu único desejo era acordar desse pesadelo que havia entrado em sua vida. Um dia, o gerente da instituição disse que em alguns dias Max seria redirecionado para um orfanato, pois não havia ninguém com capacidade legal para levá-lo sem tutela. Eles tentaram perguntar a Max sobre seu pai ou outros parentes, mas ele relutou em falar e expressou essa relutância de forma vívida. Ele estava bem ciente do que aconteceria com ele em seguida. Ele tinha conhecidos que haviam crescido em orfanatos e, de acordo com eles, as condições lá não eram as melhores, mas sim terríveis. Sobreviver a esse período e não sofrer um grande trauma moral e físico é simplesmente impossível. Por isso, o rapaz começou a se adaptar ao fato de que teria de lutar muito desde o primeiro dia. Faltavam apenas algumas horas para a partida, quando uma voz familiar agitada soou no corredor. "Como ousa me manter longe dele? Já fiz toda a papelada que precisava fazer. Não me importa se está se preparando para sair. Eu tenho o direito de tirá-lo daqui. Sei exatamente o que a lei me permite fazer e o que não permite. Você não tem o direito de me impedir. Saia do corredor." Max se virou, completamente inconsciente do que estava acontecendo no corredor, e naquele momento, a diretora da escola em que ele estudava entrou em sua sala. Ela olhou em volta, confusa
e, até certo ponto, assustada. Mas no momento em que seu olhar alcançou Max, ela relaxou e sorriu. Ela foi até a cama do garoto, sentou-se na beirada e falou com uma voz preocupada. Prometi a você que o ajudaria de todas as formas possíveis, que não o deixaria na mão, não importa o que acontecesse com você. De fato, aqui estou eu, e só fiquei sabendo da tragédia há alguns dias. Sinto muito. A mulher ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse reunindo seus pensamentos. Em seguida, acrescentou: Desculpe-me por não ter falado com você sobre isso antes, mas decidi pedir a sua custódia. É claro que acredito que sua mãe será encontrada sã e salva. Talvez ela volte para casa em breve. E a custódia é uma medida temporária, e assim que as coisas melhorarem, eu a abandonarei. Fiz isso para que não o levassem para um orfanato. Acho que não é lá que você quer estar. A mulher olhou para o menino com perplexidade, sem perceber a emoção que seu rosto estava expressando. Havia confusão, dor e alívio misturados com ternura e gratidão em seu olhar. Alguns segundos se passaram e a mulher acrescentou: É claro que você pode recusar minha custódia se não quiser morar comigo. Não o estou forçando a isso. Mas não pense que você pode escolher como quer viver sua vida e o que quer fazer. A mulher olhou para o rapaz com preocupação indisfarçável. Ele ficou em silêncio por alguns segundos e depois falou com uma voz incerta, olhando nos olhos da mulher. Muito obrigado. Nunca imaginei que você estaria ao meu lado em uma situação como essa. Muito obrigado. Max se apertou fortemente contra a mulher, tentando transmitir todos os sentimentos e a admiração que havia em sua alma. Ele não podia nem imaginar que a vida se tornaria assim depois de tantos problemas. Depois de muitas provações, finalmente veio o alívio. O homem sentiu todo o seu corpo começar a ter um pequeno arrepio. Depois de tantos problemas, de tensão constante, de noites sem dormir, de ansiedade e preocupações com o futuro, ele finalmente pôde relaxar. Finalmente, havia algo bom em sua vida, pelo que ele era extremamente grato. Claire era o nome da diretora da escola, que decidiu ficar com Max, pois durante algumas semanas ela ainda estava se acostumando com um garoto adulto em casa. Às vezes, ela se esquecia de que havia assumido a custódia e que não vivia sozinha. Mas Max era compreensivo. Ela não precisava tê-lo acolhido. Ela só fez isso por bondade de seu coração. Depois de alguns meses, a vida entrou nos eixos. Max voltou a trabalhar e continuou a frequentar a escola. Muitas pessoas sabiam o que havia acontecido, mas ninguém se atrevia a falar com ele sobre isso. As feridas em seu coração eram muito recentes para serem tocadas. Havia muita dor nos olhos do rapaz, que literalmente gritavam que ele deveria ser deixado em paz. O rapaz havia terminado a escola com sucesso, passado em todos os exames para obter seu certificado. Nunca houve qualquer informação sobre sua mãe. O investigador manteve contato durante todo esse longo período de tempo, mas nunca disse nada encorajador. Max não acreditava mais que sua mãe voltaria. Então, ele fez o possível para seguir em frente com sua vida. Ele planejava ir para outra cidade, encontrar um emprego, tentar começar a vida com uma ficha limpa. Mas Claire, que por muito tempo apoiou o rapaz e ficou ao seu lado nos momentos mais difíceis, queria um futuro diferente para ele. Certa noite, ela decidiu conversar sobre o futuro do namorado e como estava disposta a fazer parte dele. Isso está fora de questão. Não quero continuar gastando seu dinheiro. Já tenho idade suficiente para começar a trabalhar por conta própria. Ressentiu-se Max depois de ouvir as sugestões de seu tutor. Claire permaneceu completamente calma. Ela não tinha dúvidas de que ele não concordaria com sua oferta imediatamente e, portanto, não ficou surpresa com essa reação.
Mas ela também não planejava recuar tão facilmente. Depois de esperar que o rapaz parasse de expressar seu desagrado, ela falou com uma voz calma e confiante, olhando para ele. Você sabe, eu sempre sonhei em ter um filho. Durante anos imaginei como ele cresceria, como ele se tornaria um médico maravilhoso no futuro que ajudaria os necessitados. Sempre tive certeza de que um dia me tornaria mãe, e meu sonho se tornaria realidade. Mas a mulher fechou os olhos e suspirou pesadamente. Maxa não a apressou, pois percebeu que o assunto não era fácil para ela. Ele olhou para a mulher em silêncio, esperando que ela continuasse a falar. Mas depois que meu amado Nicholas se foi, eu simplesmente não conseguia me imaginar sendo mãe de outra pessoa. Eu tinha certeza de que a dor acabaria passando, e ela passou. Mas em seu lugar, não havia nada de novo. O vazio me impediu de me sentir uma mulher completa durante anos. Isso me fez duvidar da correção de cada decisão que eu tomava. Parecia-me que eu simplesmente não poderia ser uma pessoa completa sem meu amado ao meu lado. E era exatamente assim que as coisas eram. Ela olhou para Max e sorriu sinceramente. Aquele sorriso era tão simples e sincero que o cara não conseguia tirar os olhos dela. E então você apareceu e minha vida se tornou completamente diferente. Em alguns momentos, até me pareceu que você realmente era meu filho, aquele que eu tanto quis durante todos esses anos. Você é exatamente como eu imaginava que meu próprio filho fosse, e é por isso que não posso me dar ao luxo de arruinar meu próprio futuro. Deus não me deu filhos, mas o destino me uniu a você. E tenho certeza de que tudo neste mundo acontece por uma razão. Ou é uma experiência ou uma recompensa por tê-la. Acho que se tornou um presente muito esperado que me deu vida depois de tantos problemas e provações. As lágrimas brilhavam nos cantos de seus olhos. Ela fechou os olhos, tentando contê-las, mas uma única lágrima já estava rolando por sua bochecha. Deixe-me realizar meus desejos, pelo menos por meio de você. Temo que nunca mais terei a oportunidade de ser feliz por alguém que se tornou praticamente um filho para mim no momento em que recebi meu diploma. Esse é meu único desejo. Por favor. A mulher sussurrou as últimas palavras, e isso causou arrepios nas costas de Max. Ele olhou para ela com atenção, tentando dominar seus sentimentos e ainda assim recusar, mas não conseguiu. Depois de alguns segundos, ele respondeu em uma voz baixa, quase inaudível, e olhou para Claire com gratidão. Esta é uma pequena parte do que posso fazer para agradecê-la por sua bondade e preocupação. Ele sorriu. A mulher abriu os olhos, incapaz de acreditar em sua felicidade. Parecia-lhe que, mesmo depois de uma confissão tão franca, Max ainda não concordaria com sua proposta, que insistiria na independência e na autonomia até o fim. Mas não. Ela o olhava com admiração, e havia muito mais palavras de gratidão em seu olhar do que ela poderia dizer. Max estava pensando há muito tempo sobre onde deveria se inscrever. Os exames foram muito bem aprovados, e, portanto, ele tinha muitas opções de onde se inscrever. Mas depois de estudar as variantes e as ofertas, ele decidiu parar na Universidade de Medicina. Pareceu-lhe que, já que ele havia concordado em realizar o sonho de Claire, deveria fazê-lo ao máximo. A admissão foi perfeita. Max foi aceito no departamento livre, onde teria de estudar por 5 anos. Durante todo esse tempo, Claire prometeu ajudar o garoto. E foi exatamente isso que ela fez. Ela enviou dinheiro, ajudou com disciplinas não essenciais e apoiou o rapaz em todos os seus esforços. Tudo isso combinado permitiu que Max concluísse seus estudos com perfeição e iniciasse sua prática médica. Para a surpresa de muitos conhecidos, depois de 1 ano de reflexão, ele escolheu a direção da ginecologia. Por alguma razão, essa lhe pareceu uma das mais fáceis
e mais lucrativas em termos de salário no futuro. Sem pensar por muito tempo, ele decidiu estudar para ser ginecologista e, no futuro, não se arrependeu nem um pouco dessa decisão. Quando Max terminou seus estudos na universidade, Claire tinha 60 anos. Nos primeiros meses, ele pensou em ir para outra cidade e começar a construir uma vida nova. Ele havia feito tudo o que estava ao seu alcance para agradecer à mulher por sua bondade. Bem, agora era a hora de deixar a vida antiga no passado e tentar se tornar uma pessoa realmente feliz. O rapaz tinha certeza de que a partida seria fácil. Afinal de contas, ele queria isso há muito tempo. Mas a vida ordenou de uma maneira completamente diferente, deixando claro que seu lugar é nesta cidade e que ele deve ficar aqui. E no futuro, ela desempenhará um papel importante na vida de Max, que ainda poderá ser realmente feliz. No dia da despedida, quando o rapaz já havia empacotado todas as suas coisas e estava se preparando para partir para outra cidade, algo completamente imprevisto aconteceu. Ele calmamente dobrou as últimas camisetas em sua mala quando Claire entrou no quarto. Ela ficou olhando para o cara em completo silêncio por alguns minutos, hesitando em dizer alguma coisa. Max olhou para ela algumas vezes, mas também não se atreveu a iniciar um diálogo. Finalmente, quando Claire estava pronta para sair, ele perguntou se você queria alguma coisa. Você não veio apenas para ficar na porta, veio? Max fez uma pausa, olhando atentamente para a mulher. Ela se virou e sorriu, respondendo: Eu só queria lhe dizer que estou muito orgulhosa de você e que vou me sentir sozinha sem você nesta casa. Estou tão acostumada a tê-la em minha vida que vai ser difícil me acostumar com você sendo adulta e sozinha. O sorriso da mulher ficou mais triste naquele momento. Ela fechou os olhos, tentando se acalmar e continuar falando. O senhor sabe? Você poderia ficar em nossa cidade para ficar perto de nós? Claro. Você alugaria sua própria casa ou apartamento e, no futuro, com certeza compraria algo. Dessa forma, ainda estaríamos por perto. Mas você seria independente o suficiente. Ela olhou para o rapaz com esperança, mas nos olhos dele só havia arrependimento e tristeza. Ficou claro que Max não estava com vontade de continuar vivendo nesta cidade. Com alguns acenos tristes, a mulher acrescentou: Desculpe, não pense que estou pressionando você. Só queria lhe oferecer uma opção. Tenho certeza de que você será um ótimo profissional. A mulher fechou os olhos abruptamente. Respirando ruidosamente, ela afundou lentamente no chão, apertando as pálpebras com mais força e tentando parar a estranha dor que a puxava. Max correu imediatamente até ela, sem saber o que deveria fazer. Depois de verificar o pulso dela, ele imediatamente discou o número da ambulância. A espera foi excruciante. Estou bem, não se preocupe. É só a idade. São apenas alguns minutos e vou me sentir muito melhor. Você vai ver. Tudo vai ficar bem, murmurou a mulher, tentando acalmar Max. Mas o homem sabia muito bem que não havia nada de bom em uma dor tão forte e em uma mudança de condição. E ele estava pensando no pior. E foi exatamente isso que aconteceu. A ambulância levou a mulher ao hospital para ser examinada e diagnosticada. Max foi com eles para se manter informado sobre tudo o que estava acontecendo. Meia hora depois, um médico que Max conhecia de seu tempo de consultório saiu da sala. Ele esfregou os olhos com cansaço, olhou para o homem e falou com uma voz cansada. Problemas cardíacos. Ela precisará de um olhar atento. Ela me pediu para não lhe contar o que aconteceu, para que você pudesse ir para outra cidade com paz de espírito. Mas eu não posso fazer isso. Você conhece os problemas que pessoas como ela enfrentam. Se você não der atenção suficiente a elas, as consequências podem não ser as melhores.
O homem deu um tapinha no ombro do garoto, acrescentando: É claro que, para tomar uma decisão sobre você, eu sei muito bem que ela não é sua mãe biológica, mas ela fez muito para que você se tornasse a pessoa que é agora. Depois dessas palavras, o médico foi embora, deixando Max completamente desnorteado. Ele o olhou em silêncio por alguns segundos, depois suspirou pesadamente e entrou no quarto. Claire estava consciente. Ela estava olhando pela janela, admirando o lindo dia ensolarado. Algo no fundo de sua mente a incomodou mais no momento em que Max a viu daquele jeito. Ao ouvir o som de passos, ela se virou imediatamente e sorriu. Por que você não foi para casa? Eu lhe disse que estou bem, só um pouco doente, mas agora estou bem. Em alguns dias, você poderá ir para casa. Ela sorriu tão genuinamente que, se Max não soubesse a verdade, ele teria acreditado em suas palavras. Você pode arrumar suas coisas mais tarde. Apenas se despeça de mim, por favor, antes de partir para outra cidade. E não se esqueça de me ligar assim que chegar lá, para que eu saiba que você está bem. Ela falou com calma e sensatez, de modo que, por um momento, Max chegou a pensar que tudo estava realmente bem e que o médico havia simplesmente cometido um erro. Mas a palidez e a dor geral de seu rosto diziam o contrário. Ele suspirou pesadamente, sentou-se ao lado de Claire e disse com uma voz calma: Vou esperar até que você receba a alta e depois pensarei em me mudar. Eles vão me esperar no novo hospital, tenho certeza disso. Ele sorriu, tentando tornar a situação menos tensa. Além disso, como posso perder seu aniversário, que é na próxima semana? Isso seria completamente injusto de minha parte, não é mesmo? Ele pegou a mão da mulher com a sua. Eles conversaram por algumas horas e, depois disso, o rapaz foi para casa. Ele tinha uma decisão difícil a tomar, e seu futuro dependeria disso. Alguns dias depois, Claire recebeu alta para casa. A mulher estava na rua e chamou um táxi no momento em que Max se aproximou dela com um buquê de flores. Surpresa ao vê-lo, a mulher disse com uma voz confusa: Você não estava indo fazer uma entrevista para um emprego em outra cidade? Talvez você não seja convidado a voltar no futuro porque eles acham que você não é responsável o suficiente. A mulher olhou para Max com preocupação e incompreensão. Ele estava completamente calmo e confiante. Eu já fui entrevistado. A propósito, já fui contratado com sucesso. Amanhã, começarei minha prática como ginecologista. Ele sorriu, percebendo que a mulher se divertiu imediatamente com suas palavras. Ela o abraçou com força, tentando transmitir com um gesto tão simples todo o seu calor e afeto. Sentirei sua falta, mas tenho certeza de que sua vida será a melhor possível na nova cidade. Você fará novos amigos. Talvez até conheça alguém. Ficarei feliz se puder começar sua vida com uma ficha limpa, como queria. Nas últimas palavras, a voz da mulher tremeu. Ela se apertou mais contra o rapaz, tentando não demonstrar seu verdadeiro humor, e começou a respirar pesadamente, tentando lidar com seus verdadeiros sentimentos. É claro que Max percebeu essas mudanças em seu estado. Ele puxou a mulher com mais força contra ele. Depois disso, ele falou: Você não precisará sentir minha falta. E no momento em que ela estava prestes a se indignar e dizer algo contra essa convicção, Max acrescentou apressadamente: A partir de amanhã, começarei a praticar neste hospital e ficarei com você por um tempo, se você não se importar. E depois, pensarei em como organizar minha vida. Não quero tomar decisões tão sérias e responsáveis ainda. Claire olhou para o rapaz por alguns segundos, incrédula. Ela não acreditava que ele havia realmente decidido ficar e que ela não teria que viver sua vida sozinha. Max estava feliz por ter conseguido fazer feliz a mulher que era seu único farol no período mais difícil de sua vida. Sim, ele não planejava ficar nesta cidade. Sim, ele tentou
com todas as suas forças, deixá-la e fazer tudo o que podia para começar sua vida com uma ficha limpa. Mas às vezes é preciso pensar em mais do que apenas em si mesmo. E dessa vez, ele tomou uma decisão que não estava a seu favor. Muitas pessoas conheciam Max desde a universidade. Ele apresentava excelentes resultados e se comunicava de forma agradável com os pacientes. É por isso que, no momento em que a consulta foi anunciada, uma fila de espera foi imediatamente formada para ele. Alguns meses se passaram desde o início da prática. Em algum momento, o homem começou a notar que, vez após vez, uma jovem que acabara de completar 18 anos estava se inscrevendo com ele. Ela era examinada todos os meses, às vezes 2 vezes por mês, embora não houvesse necessidade. É claro que Max a acolhia, a ouvia e a examinava. Mesmo que ele sinceramente não entendesse esse desejo obsessivo de controlar a saúde dela. Tiffany, esse era o nome da paciente regular do cara, havia marcado uma consulta com ele novamente, apesar de tê-lo visto há apenas 2 semanas. Quando ele viu a consulta, não ficou nem um pouco surpreso, apenas sorriu ironicamente. Ela foi a última a ser atendida naquele dia, e por isso, Max já havia se preparado para horas de perguntas sobre a saúde dela e como escolher o parceiro certo, mas ele não conseguia imaginar como essa próxima consulta realmente terminaria e aonde levaria seu interesse pela bela paciente. Nesse dia, Tiffany estava especialmente atraente. Ela usava um vestido curto e maquiagem, e parecia que não estava indo ao consultório médico, mas a um encontro, onde certamente agradaria ao seu escolhido. Sentando-se em uma cadeira perto do médico, ela imediatamente percebeu o olhar interessado dele e respondeu presunçosamente: Sim, sim, eu me arrumei especialmente para o senhor hoje. Vejo que você também gostou da minha roupa, não gostou? Ela se apoiou na mesa, olhando atentamente para o homem e percebendo seu olhar incompreensivo. Mas você me disse que gosta quando as meninas se vestem de forma expressiva, que isso as faz parecer femininas e atraentes aos olhos dos homens. Lembra-se, na última recepção? Então, decidi seguir seu conselho para atrair a atenção de um homem de quem gosto. E a julgar pela sua reação, estou fazendo um bom trabalho, não é mesmo? O olhar dela ficou mais lânguido, mais brincalhão. Ela não desviou o olhar de Max, mas ele apenas falou: Estou muito lisonjeada por você ter decidido causar uma boa impressão em mim. E é verdade, você foi bem-sucedido. Mas não estou interessado em um relacionamento no trabalho. Desculpe, há algo que o incomoda? Ou você só queria me mostrar como pode ser atraente? Max sorriu, sem perceber o que estava reservado para ele no futuro. Ele olhou para a garota com cuidado enquanto ela se recostava na cadeira. Tiffany falou com uma voz confiante. Sabe, eu tinha certeza de que seria impossível encontrá-lo em outro lugar que não fosse o hospital. E eu estava certa sobre isso, não estava? Tenho que marcar 1 hora para falar com você. É por isso que estou aqui. Seu olhar se tornou mais predatório novamente. Ela lambeu os lábios em uma voz lânguida. Gostaria de convidá-lo para minha casa. Poderíamos nos divertir muito. Você poderia conhecer melhor meu mundo interior. Ela olhou para o homem com cuidado, esperando que ele respondesse positivamente. Por alguns segundos, Max ficou confuso quando Tiffany acrescentou de repente: Nenhum relacionamento sério. Não pense que eu mesma não estou interessada em tal opção. Só quero me divertir. Com um homem bonito como você, um encontro. E depois, é cada um por si. Max hesitou, mas depois de mais algumas persuasões, concordou. Mas se ele soubesse como isso terminaria... Tiffany deixou seu endereço para o rapaz. Eles combinaram de se encontrar em algumas semanas depois do trabalho. Max estava ansioso pelo encontro, já prevendo um ótimo momento. Mas o destino
tinha planos completamente diferentes para aquela noite. O rapaz não se preparou para a noite. Apenas escolheu uma roupa menos decente e arrumou o cabelo para parecer mais atraente aos olhos da garota. Em algum momento de sua cabeça, ele pensou que deveria levar flores, mas imediatamente cancelou a ideia. Ela o convidou, ela insistiu em encontrá-lo. Por que ele deveria gastar dinheiro com ela e não com os outros? Por que ele deveria gastar dinheiro com ela e por que deveria tentar agradá-la? Parado na porta, Max se culpou por ter chegado de mãos vazias, mas não havia para onde ir. Ele tocou a campainha, mas não houve resposta. Ele tentou tocar a campainha novamente. Ele ouviu um barulho estranho do lado de fora da porta e a abriu. À sua frente estava um homem que se parecia dolorosamente com seu pai. Ele olhava para Max distraidamente, sem tirar os olhos dele. As lágrimas brilhavam nos cantos de seus olhos, mas o garoto não podia se deixar abater por essas coisas. Ele olhou para o homem cuidadosamente, perguntando com incompreensão: "Peço desculpas, mas este é o endereço da Tiffany. Ela o deixou para mim há alguns dias e combinamos de nos encontrar. Talvez eu tenha me confundido com a casa." Ele falou calmamente, embora uma tempestade estivesse se formando dentro dele. Será que realmente existem pessoas tão parecidas? Ou será que seu pai esteve tão próximo dele durante todo esse tempo? O homem ficou em silêncio, como se também não soubesse o que dizer. O silêncio estava ficando tenso. Então, abruptamente, ele se aproximou do menino e o abraçou. "Filho, pensei que nunca mais o veria em minha vida", sussurrou o homem. Max abriu os olhos de surpresa, sem entender como isso poderia acontecer. Ele tentou por alguns segundos entender o que estava acontecendo e, em seguida, empurrou o homem para longe dele. Olhando para ele com ódio, ele disse: "Eu não tenho pai. Aquele homem me deixou quando eu era criança e não tenho ideia de como foi sua vida, mas tenho certeza de que se ele morasse a apenas alguns quarteirões de distância de mim, certamente teria encontrado coragem para me conhecer mais cedo." Max se virou abruptamente, com a intenção de ir embora, mas naquele momento sentiu uma mão firme em seu pulso. Virando-se abruptamente, ele olhou para o homem com ódio, sem entender o que o homem queria dele. "Solte minha mão imediatamente ou chamarei a polícia." Max se sacudiu, mas não conseguiu se soltar. Ele queria continuar resistindo quando Tiffany apareceu de repente pelas costas do homem. Ela olhou para Max com simpatia e falou: "Lamento que sua vida tenha se tornado assim, mas você realmente deveria ouvi-lo. Ele lhe dirá muitas coisas das quais você nem se dá conta." Max olhou para a garota com incompreensão. Por alguns segundos, ele duvidou da correção de sua próxima decisão, mas ainda assim entrou na casa e concordou em ouvir seu pai. Mas será que ele saberia o que estava prestes a descobrir? O pai de Max lhe disse que há anos ele vinha tentando entrar em contato. Ele havia telefonado, enviado mensagens e até cartas, mas todas ficaram sem resposta. Ele voltou para casa, para sua ex-cônjuge, para tentar se reconciliar, para retomar o relacionamento. Mas tudo não teve sucesso. Ela não acreditava em suas palavras. Depois de algum tempo, ela entrou com uma petição no tribunal para limitar a comunicação de Max com seu pai. Ela chorou durante todo o tempo da reunião, inventando histórias horríveis que não eram verdadeiras. Como resultado, o juiz emitiu uma sentença com base na qual o homem não poderia se aproximar de seu próprio filho. Ele mostrou a Max a sentença do tribunal para provar suas palavras. Mostrou várias mensagens que eram enviadas todos os anos com um pedido para que ele pudesse se comunicar com a criança. O homem falou por um longo tempo sobre como foi difícil para ele todos esses anos, como sentiu falta e procurou todas as maneiras possíveis de ver Max.
Ele chegou a passar 6 meses atrás das grades por violar exigências judiciais, depois de inúmeras tentativas de se comunicar com seu filho na escola. Tudo isso parecia irrealista, mas as evidências eram esmagadoras. Sei que você não precisa acreditar em mim, mas é a verdade. Para concluir, disse o homem, suspirando pesadamente, Max levou alguns minutos para compreender tudo o que havia acontecido. Depois disso, ele perguntou perplexo: "Mas qual é a sua ligação com ela?" Ele apontou para Tiffany, que estava ao lado dele o tempo todo. "E esta é sua irmã. Tentei encontrar consolo em outra mulher, mas a experiência não foi menos triste." Ele suspirou pesadamente, fechando os olhos. Essa era a maneira inesperada como a vida de Max havia se transformado. Ele ainda levaria muito tempo para entender e aceitar seu pai. Mas a sensação de que agora ele tinha uma família em seu mundo aquecia sua alma e lhe dava a esperança de um futuro melhor.